Agora, esse barulho, será que é o seu? Você está ouvindo, Ney, um som? Um pouquinho. Eu vou ficar no mudo. Ai, melhor. Tá. Bom, então vamos lá, né? Já vamos começar aqui. Então, na semana passada a gente parou. Eu vou só ler o último pedacinho da onde a gente parou. Então, só para a gente relembrar, a gente estava na parte aqui que o Bert ele coloca um moço, né, de 18 anos para constelar. E a informação mais importante que esse moço traz é que a irmã gêmea da mãe dele tinha falecido. E aí a gente termina aqui na última aula com a frase, né? A consciência de grupo não conhece justiça para os descendentes, mas somente para os ascendentes. Obviamente, isso tem a ver com a ordem básica dos sistemas familiares, né? Que é a lei da hierarquia, né? Os mais velhos têm precedência sobre os mais novos. Obviamente, isso tem a ver com a ordem básica dos sistemas familiares. Ela atende à lei de que aquele que pertenceu uma vez ao sistema tem o mesmo direito de pertinência que todos os outros. Mas quando alguém é condenado ou expulso, isso significa você tem menos direito de pertencer ao sistema do que eu. Essa é a injustiça expiada através do emaranhamento, sem que as pessoas afetadas saibam disso. Então a gente parou aí. Aí, deixa eu lembrar o nome da Gabrielle Tenhovel, né, que é a entrevistadora. A Gabrielle pergunta: o senhor poderia dar um exemplo de como isso pode afetar as gerações posteriores? Como podemos ter uma ideia disso? E aí ele responde: posso dar um exemplo bem terrível. Há algum tempo, um advogado veio a mim completamente perturbado. Ele tinha pesquisado em sua família e descobrira o seguinte: sua bisavó fora casada e estava grávida quando conheceu outro homem. Seu primeiro marido morrera no dia 31 de dezembro, com 27 anos. E existe a suspeita de que ele tenha sido assassinado. Mais tarde, essa mulher acabou por não dar a prioridade que herdara do marido ao primeiro filho, mas ao filho do segundo matrimônio. Isso foi uma grande injustiça. Desde então, 3 homens dessa família se suicidaram no dia 31 de dezembro, na idade de 27 anos. Quando o advogado soube disso, lembrou-se de um primo que acabara de completar 27 anos. E o dia de 31 de dezembro se aproximava. Ele foi então até a casa dele para avisá-lo. Vocês entenderam aqui a exclusão que aconteceu? A avó estava grávida, o marido morreu dia 31 de dezembro aos 27 anos. E aí ela conheceu uma pessoa quando estava grávida desse marido que faleceu, e ela provavelmente teve um segundo filho, né? E toda a herança do primeiro marido, ela priorizou para o segundo, ou seja, ela excluiu o direito do primeiro filho, que era filho do pai falecido, de ter aquela herança. E aí, 3 pessoas na família dela faleceram no mesmo dia que o ex-marido. Ou seja, olha a compensação sistêmica, né? E aí o advogado, né, percebeu que tinha uma pessoa na família que tinha acabado de completar 27 anos e que o dia 31 estava próximo. E aí ele continua: este já havia comprado um revólver para se matar. Assim atuam os emaranhamentos. Posteriormente, esse mesmo advogado voltou a me procurar, em perigo iminente de se suicidar. Então, assim, é o que ele fala aqui, né? Aqui atrás.
essa questão sistêmica ela é tão forte, né, que tem uma atuação ali interna, um ímpeto interno que vem dessa força, né, dessa necessidade de compensação, enquanto a questão não está consciente, enquanto o excluído não é visto, né, e vai existir uma força sistêmica ali que vai, como se exigisse essa compensação, né? Posteriormente, esse mesmo advogado voltou a me procurar em perigo iminente de se suicidar. Pedi-lhe que se encostasse numa parede, imaginassem o homem morto e dissesse. Então, o que que o Bert fez? O Bert pediu para que ele se encostasse numa parede, imaginasse aquele homem que morreu, né? Provavelmente não sabe se é assassinado, né? O marido daquela avó, e dissesse para ele: eu o reverencio e você tem um lugar no meu coração. Vou falar abertamente sobre a injustiça que lhe fizeram para que tudo fique bem. E olha que ele interessante, né? Ele ainda é advogado, que trabalha com justiça. Assim, ele se livrou do seu estado de pânico. Então, quando esse advogado deu um lugar para esse cara que provavelmente foi assassinado, né, e estava sendo excluído, ele automaticamente ali ele já entrou numa paz, né? Já mudou ali o estado interno de pânico que ele estava. Então, voltando ao nosso exemplo, em seguida, o jovem que montara, voltando lá agora na constelação do menino de 18 anos. Em seguida, o jovem que montara a constelação familiar senta-se e olha para o que Hellinger está fazendo. Este pergunta para os representantes como eles se sentem na constelação. E aí o Bert pergunta, que ele posicionou, lembra? Ele posicionou ele de frente para a mãe, o pai de costas para a mãe, né? E acho que tinha mais uma pessoa. Alguém lembra aqui? Tinha a irmã, não. Uma, duas, três. Ah, e a irmã mais nova, tá. E aí o Bert vai e pergunta para a pessoa que está representando o pai. Aí o pai responde: no momento não estou sentindo nada. A mãe: sinto-me um pouco isolada. E se este é o meu marido, se este aqui atrás é o meu marido, está longe demais. Sinto, de certa forma, uma relação especial com meu filho. Tanto que o menino posicionou o representante dele de frente com a mãe, né? Aí o Bert fala assim para o público: quem é que o filho está provavelmente representando? A falecida irmã gêmea. Aí ele responde: a falecida irmã gêmea da mãe. Imaginem o que isso significa para uma criança. E aí ele pergunta para o representante da criança, né, do menino: como vai o filho, né? Como vai você? E aí o filho, né, dessa mãe responde: percebo que aqui estou fora de lugar. Estou na frente de todos eles. Sinto também que existe um forte vínculo com a minha mãe. E aí ele pergunta, o Hellinger pergunta para a irmã, está representando a irmã: como vai a irmã? E a irmã: não estou, não muito bem do lado esquerdo. Está muito apertado aqui, né? Porque o lado esquerdo, quem devia estar lá, na verdade, seria o pai, né? Então, assim, só dela estar posicionada no lugar errado, ela já estava incomodada. O campo, o que ela estava sentindo ali, estava mostrando que ela estava incomodada. E ela falou: está muito apertado aqui. O meu irmão é a pessoa que mais me interessa. Ou seja, ela também via o irmão ali, né? E aí o Bert pergunta para o público, fala para o público: quando se vê numa constelação familiar que uma pessoa foi excluída e não aparece, então o próximo passo é colocá-la novamente em jogo, ou seja, dar um lugar para ela. Agora vou trazer um representante para a irmã gêmea da mãe. E aí, o Bert pergunta para o cliente: como que ela morreu? E aí o cliente:
Foi extremamente trágico. Algo aconteceu depois da guerra. Meu avô tinha acabado de voltar e no domingo à tarde tinha que entregar uma mercadoria com seu caminhão. Ele ia levar a minha avó e essa filha. A menina estava brincando com a maçaneta da porta do caminhão quando iam partir. Ela caiu e foi atropelada pelo próprio pai. Foi terrível. Ela tinha 7 anos de idade. Então, imagina a dor desse pai, né? Aí o Hellinger fala: então, escolha uma pessoa para representar a irmã da sua mãe e coloque-a bem pertinho dela. Coloque bem pertinho da sua mãe. Aí ele faz esse movimento, né? Escolhe uma pessoa ali, coloca a irmã do lado da mãe. E pergunta para a mãe: como você está se sentindo agora? E aí a mãe: melhor, mas ela está muito perto. Aí o Bert: mas também tem que ser assim. Mas também tem que ser assim. E aí ele pergunta para a irmã: como vai a irmã falecida? E aí a irmã, né, o representante da irmã responde: acho muito agradável ficar aqui tão perto. Aí o Bert pergunta para o filho: o que mudou agora para o filho? E aí o filho responde: noto agora que o relacionamento com a minha mãe já não é tão forte e que ela se volta mais para o meu pai. E aí o Bert fala para o público: exatamente. O filho fica aliviado com a presença da tia no sistema. E aí ele pergunta: mudou algo para o pai? E o pai responde: sinto-me isolado na posição em que me encontro, afastado da família. Preciso fazer um grande esforço para saber o que está acontecendo lá. E aí o Bert fala: pois bem, do ponto de vista sistêmico, este homem não tem nenhuma chance com esta mulher. A mulher está tão ligada ao seu sistema familiar de origem e à irmã gêmea que não pode se dedicar de fato a um homem. Portanto, este relacionamento estava fadado a fracassar. Mas os filhos devem ficar com o pai. Então, aqui já entra uma outra questão, né? Às vezes ali uma dificuldade no relacionamento afetivo, né? No caso da mulher, dificuldade que é o que ele fala aqui, né? A dificuldade de se dedicar a um homem, né? Então, olha como a questão é sistêmica e inconsciente, como que ela ia saber conscientemente disso tudo? Aí o Bert, né, coloca o filho e a filha na frente do pai. Ou seja, o pai estava sendo excluído também, né? Porque a mãe estava presa ainda no sistema de origem e nessa irmã. Mas os filhos têm o direito de ir até o pai. Aí ele coloca o filho e a filha na frente do pai e fala para o filho assim: como se sente nesse lugar? E o filho: aqui está mais harmonioso. Sinto agora um relacionamento mais forte com meu pai. De alguma maneira, a minha irmã ao meu lado me dá forças. E aí o Bert fala para a filha: como está se sentindo agora? E a filha: melhor também. Mas já comecei a me sentir melhor quando a irmã gêmea da minha mãe apareceu. Ou seja, quando os excluídos começam a ser incluídos, as pessoas que se sentiam incômodas. Deixa eu só fechar aqui. As pessoas que sentiam incômodo já começam a ter um alívio daquele incômodo, só de trazer os excluídos. Nossa Senhora, tem uma pessoa aninhando aqui. Uma pessoa não, né? Um gato. Vamos botar ele no lugar dele. Eu tenho que parar de chamar ele de filho, gente. Isso é bem importante também, viu? A gente não pode chamar animais de filho porque ele não é seu filho. Então, isso já tira ele do lugar dele. Vamos voltar aqui, então. Tá. Então, a filha fala que ali é melhor, né? Mas já começou a se sentir melhor quando a irmã da mãe entrou. E aí o pai fala: agora eu me sinto melhor tendo na minha frente alguém que olhe para mim. E aí o Bert fala: o filho precisa ficar por um certo tempo ao lado do pai.
realmente perto. Aqui está a força que pode curá-lo. Então, é o que a gente ouve muito do Bert, né? Quando a gente está ali com aquela dificuldade de ter força, porque é o pai que leva a gente para a vida. Então, quando a gente está ali realmente perto do pai, a gente retoma essa força. Então, por isso que ele fala, né? Aqui está a força que pode curá-lo, perto do pai. Então, por isso que ele posicionou o filho próximo do pai. E aí fala para o cliente: isso faz sentido para você? E o menino fala: sim, até certo ponto. Durante muitos anos não tive contato com meu pai. Agora, nos últimos anos, temos nos visto. Sinto que ele tem muitas expectativas que eu não posso satisfazer. E o Bert fala para ele: você precisa pedir a bênção dele, né? Que é essa bênção, né? O Humberto vai explicar logo aqui na frente. Essa bênção é o que liberta a gente das expectativas que a gente quer cumprir em relação aos que vieram antes. Então, quando a gente recebe essa bênção do Pai, a gente fica com a consciência tranquila para fazer diferente e mesmo assim continuar se sentindo pertencente a esse sistema, né? Filho ali desses pais, sem aquela expectativa de querer corresponder com a expectativa do pai para se sentir amado, para se sentir visto, para se sentir filho. Então, é importante para a consciência da criança receber essa bênção, né, do pai, para que ele siga o caminho dele, fazendo as escolhas dele. Senão, ele vai passar uma vida querendo corresponder com a expectativa, né, que o pai coloca nele. Gente, tudo bem até aqui? Querem comentar alguma coisa? Dá para continuar? Tá, então eu vou ler aqui mais duas partes que vai dar continuidade. E aí, então, vem uma parte aqui que fala uma nova imagem. E aí a Gabriele pergunta: durante o trabalho, o senhor faz de vez em quando perguntas ao cliente. No final, o senhor olha, juntamente com o cliente, a constelação ou ele toma o lugar do seu representante na mesma. O que acontece com ele ao montar a constelação? Né? O que acontece com o representante quando ele posiciona ali os representantes? E o Bert fala, em primeiro lugar, ele vê que tinha uma imagem incompleta da família. Nesse caso, por exemplo, a irmã gêmea que tinha sido excluída. Ele percebe que tinha que substituí-la para a mãe. Então, se alguém está faltando, aí vem a compensação, eu entro no lugar. Ele percebe que tinha que substituí-la para a mãe, ou seja, porque ele via tanto aquela tristeza da mãe, que ele se sentia naquele impulso de compensar isso, se colocando ali no lugar daquela irmã. E vê que seu pai queria partir, porque a mãe não olhava mais para o pai. Ela estava olhando para essa dor, e com isso ele não se sentia visto, esse marido não se sentia visto e queria partir. Tanto que no inconsciente do menino, a primeira coisa que ele fez com o representante já foi colocar ele de costa para a mãe. Isso quem montou foi o próprio filho. Quando a pessoa excluída aparece no sistema, a imagem se transforma. Os filhos vão para a esfera de influência do pai, porque antes, com a irmã, com a tia excluída, eles estavam ali presos ali na mãe, né? Querendo compensar aquela ausência. E aí, quando essa pessoa volta para o lugar, é como se eles se sentissem mais aliviados agora, para aí sim agora ir ver o pai, ir para o lado do pai. Então, quando a pessoa excluída aparece no sistema, a imagem se transforma. Os filhos vão para a esfera de influência do pai, e com isso eles ganham força. Em vez de continuar ao lado da mãe, e a mãe. Peraí. Em vez de continuar ao lado da mãe, e a mãe é deixada sozinha com a irmã gêmea, porque elas têm um vínculo. Assim, o cliente consegue formar uma nova imagem da família. Então, quando o cliente vê a representante da irmã, ele está devolvendo ali o lugar dela, ele já cria ali uma nova imagem. Agora minha mãe não está sozinha, eu posso ir para o meu pai.
De repente, ele vê que é a mãe que quer se afastar e que o marido se afastou no lugar dela. Isso acontece frequentemente, um parceiro se afasta, embora seja o outro quem deva se afastar. Os filhos não estão mais ao lado da mãe, mas ao lado do pai. Dele é que vem a força que traz a cura. O cliente que estivera tanto tempo na esfera de influência da mãe e longe do pai, agora deve mudar para a esfera de influência do pai. Assim, a força masculina pode fluir para dentro do filho. Mas isso não é o suficiente. Ele estava em conflito com o pai porque estava ao lado da mãe. Agora precisa conquistar o pai e receber a bênção dele, né? Para que ele siga a vida dele fazendo as escolhas dele. E aí aqui ele fala, né, agora, a bênção do pai. Bênção, isso, Bert fala que mais alguém ou só para mim? Oi, Mica. Bênção, isso tem algo de muito religioso, segundo Bert. Não, aliás, quem fala isso é a Gabriele. Bênção, isso tem algo de muito religioso, ela afirma. E aí o Bert responde, sim, é verdade. Para ser exato, o ser humano não vem dos pais, mas por intermédio deles. A vida vem de bem longe e nós não sabemos que origem é essa. Olhar para essa origem é algo religioso. Não olhamos então para o que está perto, mas para a origem, sem denominá-la. Por isso, se esse filho se curvar perante o pai e pedir-lhe a bênção, ele se submete a essa corrente, né, dessa vida que vem de longe. Essa bênção também não vem do pai, não só dele, ela vem de longe, através do pai e chega ao filho. Nesse sentido, isso também é religioso. A força dessa bênção não é algo que está nas mãos do pai. Quem toma a vida dessa forma está em harmonia com a sua origem, está de acordo com o seu destino singular, que é determinado num sentido amplo pelos pais. Através deles, o filho conhece as possibilidades e limitações que tem. Se ele concordar com ambos, é como se submetesse ao mundo tal como ele é. E isso é uma atitude religiosa. De certa forma, as constelações têm um pouco de liturgia em si. São um ritual de cura, mas não é um ritual imposto de fora. Ele resulta da dinâmica da constelação. Por isso, devemos ser muito prudentes e lidar com elas com uma grande cautela e respeito. Então, aqui o Bert fala, né? Então, como é que agora esse filho vai conseguir ter a bênção desse pai e ir para a vida, né? Com mais força? A partir do momento que ele se curva para esse pai e recebe a bênção dele. Mas quando o filho faz isso, ele não está recebendo isso diretamente do pai, mas ele está recebendo isso através da vida que ele recebeu intermediado pelo pai. Porque a vida vem de muito mais longe, né? Do avô que veio do bisavô, que veio do tataravô e vai, né? E vem de muito longe. Então, quando ele pede essa bênção, na verdade, o pai está intermediando essa bênção que vem de muito longe, né? É nesse sentido. Gente, tudo bem até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Algum insight? Tá fazendo sentido aí? Porque às vezes, né, como a gente comentou, às vezes a gente acaba trazendo isso para a nossa vida, né? Eu tô lendo aqui, eu já tô pensando em algumas coisas para eu fazer, né? Eu vou comentar aqui o que me veio, uma ideia que me veio aqui, que talvez possa servir para alguém. Então, como que a gente pode pedir essa bênção para o pai? Porque a gente, às vezes, quando a gente fica muito tempo no campo da mãe, é o que o Bert fala, não adianta agora você só ir para o campo do pai, porque isso não é o suficiente, né? Agora ele precisa conquistar o pai e receber sua bênção, sem julgamento, do jeito que foi, né? Porque a vida veio através dele.
Então, o que que a gente pode fazer? Por exemplo, pedir, no meu caso, né, que tem o pai falecido, eu posso pedir a bênção do meu pai, sei lá, indo na igreja ou na minha religião, pedindo para celebrar uma missa, né, pedindo a bênção do pai ali, pedindo uma celebração de uma missa para ele, ou para quem sentir, sei lá, né, se tem um pai falecido, pode ir até o cemitério, levar flores, enfim, aquilo que mais você sente forte no seu coração, né? E para o pai que é vivo, mas que é mais afastado, também usar ali de algum recurso para você ir se aproximando desse pai no sentido de pedir essa bênção para ele, né? E chegar até esse pai nesse lugar de pequeno mesmo, né? Porque de quem você recebe a vida, essa pessoa é infinitamente maior que você. Então, é chegar até esse pai através de um lugar de humildade e pedir a bênção dele. Pai, abençoa-me. Isso pode ser verbal, pode ser mentalmente, né? Desejando essa bênção. Pai, abençoa a minha vida, para que eu tenha uma vida próspera, uma vida com força, para que eu possa fazer as minhas escolhas, né? Vai se aproximando desse pai no sentido de conquistar ele sem julgamento. Porque se a gente também tem as nossas dores, as nossas infinitas dores como humanos que somos, nossos pais também não é diferente. Às vezes a gente julga muito porque a gente coloca o nosso pai ou a nossa mãe num pedestal de santidade e a gente acha que eles não podem fazer diferente da gente, que eles não podem errar. Então a gente tem às vezes essa crença de colocar os pais num lugar de perfeição que não existe. Eles são tão humanos quanto a gente. E se a vida chegou até mim através deles, só por isso, olha o quão gratos, né, a gente já precisa ser. Então, é realmente chegar nesse lugar, independente da história do pai, da mãe, não importa, mas é ir para esse pai, nesse lugar de humildade, e pedir a bênção, né, para a sua vida, porque assim você vai tomando o seu lugar de força de volta. Então, vou ler mais um pedacinho aqui. Na liturgia, né, no caso na religião, na liturgia, o sacerdote é a figura principal. Aqui é a Gabriele falando. Nessa espécie de constelação, o cliente não tem um papel muito ativo. Ele olha como o terapeuta Ele olha como o terapeuta muda a disposição da constelação, ou seja, ele só fica observando o terapeuta mudar ali, né, a representação das pessoas, até que todos os membros da família se sintam melhor. Isso é uma maneira bem passiva de submeter-se a uma terapia. A Gabriele dá essa opinião para ele, né? E aí o Bert fala: o cliente monta o seu sistema familiar e, portanto, ele é bem ativo. Ou seja, quem montou a representação inicial foi o próprio cliente. Então, esse já é um papel ativo, né? Somente depois que ele monta a constelação é que eu o ajudo a encontrar a ordem. E qual é a ordem, né? O que a gente segue nas constelações. A ordem do pertencimento, do equilíbrio, né, entre o dar e o receber, e a ordem da hierarquia. Porque o constelador tem esse conhecimento de qual é a ordem. No final, quando se chega à solução, ele torna-se ativo outra vez. Por exemplo, quando ele pede ao pai: por favor, me abençoe. Quando o cliente é simplesmente passivo, paro imediatamente o trabalho. Quando alguém tenta fazer com que eu faça o trabalho por ele, interrompo imediatamente, não trabalho com esse tipo de pessoa. Mas existe uma grande verdade no que a senhora disse sobre o sacerdócio. Como terapeuta, sinto-me em harmonia com uma ordem maior. É só porque estou em harmonia com ela que consigo ver a solução e colocá-la em prática. Por isso, um terapeuta que faz esse tipo de trabalho é muito ativo,
Muitas vezes isso parece assustador para alguns, é como agir com grande autoridade. Então, é importante também que a pessoa que está ali no papel de terapeuta tenha essa consciência de quais são as leis sistêmicas, esteja ali em coerência com essa ordem maior e realmente traga ali esse trabalho de harmonização, de colocar as pessoas em ordem e pedir, né, e trazer as frases, né, ali para o cliente falar e no sentido de trazer a cura ali para esse sistema, sem se colocar num lugar, sem um posicionamento pessoal mesmo, né? Então, simplesmente é o que é. E, às vezes, as frases podem parecer um pouco duras, né? Então, por isso que ele fala assim, às vezes muitas vezes pode parecer assustador para alguns, mas isso é o que é. Então, quando você age de acordo com essa ordem maior, o sistema entra em harmonia. É por isso que é muito importante o terapeuta estar em consonância com essa ordem maior e ter muito cuidado para não ir para esse lado pessoal, porque senão ele não ajuda, né? Quando ele quer ajudar, ele na verdade não está ajudando. Aí a Gabriele fala para ele: muitos dizem que você é autoritário. E aí o Bert fala: ouço isso muitas vezes. E isso é verdade, gente. O Bert, ele é alemão, né? Então, assim, ele é... E alemães, vocês sabem como é a cultura dos alemães, é bem diferente da nossa. O brasileiro é muito essa cultura de mãe, de coitadinho, pode deixar, eu faço por você. Os alemães, não, eles são diferentes, eles são mais papo reto, né? Então, o Bert é um alemão, mas isso não significa é, que ele é uma pessoa autoritária. Não, ele está em consonância ali com uma ordem maior, simplesmente está trazendo a ordem. E aí ele fala: eu ouço isso muitas vezes, entretanto, essa espécie de autoridade só pode ser exercida com extrema humildade. Olha que lindo isso. Isto é, em harmonia, ou seja, estou fazendo isso para o bem maior, nem para o meu e nem para o seu, mas para uma ordem maior. Isso é um exercício de humildade. Então, eu faço uso dela porque me sinto em harmonia com a realidade que se apresenta à minha frente. Sinto-me, acima de tudo, em harmonia com os que foram excluídos. Né? Então, olha que lindo. Quando ele faz o que precisa ser feito, ou seja, em consonância com essa ordem maior, ele inclui os excluídos, vem uma paz geral, não só para quem está sendo constelado, mas também para o terapeuta, né? E é isso que ele fala, é isso que incentiva ele a continuar, né? É isso que traz para ele esse lugar de autoridade, mas é uma autoridade com humildade, porque ele está a serviço de algo maior. E aí ela fala, a Gabriele: os excluídos são aqueles que, por alguma razão, foram deixados de lado por uma família. E aí o Bert responde: são aqueles a quem se negou o respeito ou o seu direito de pertinência, ou uma posição de igualdade com relação aos outros membros da família. E aí ela fala: portanto, se caso seria a irmã gêmea, portanto, nesse caso seria a irmã gêmea falecida, mas esse fato era do conhecimento de todos nessa família, não era? E aí o Bert fala: era, mas o que acontece num caso tão infeliz? Isso provoca um medo tão grande no sistema que nenhum membro da família quer saber disso ou encarar a realidade, né? Qual era a realidade? Uma criança que acidentalmente foi morta ali pelo próprio pai, né? Ninguém quer olhar para isso, isso já é uma exclusão. Então, esse cliente escreveu-me há algumas semanas uma carta em que ficava claro que ele também estava querendo imitar o avô, né, que sem querer matou a filha, por sentir uma grande compaixão por ele. Devia ter sido uma situação horrível para o avô. Eu lhe respondi que deveria confiar
que o avô seria capaz de lidar com o próprio destino. Então, o que estava acontecendo aqui, né? O Bert respondeu isso para ele, para quê? Para ele não entrar num lugar de dó e se colocar acima do avô, né? Tipo assim, vô, já que você sofre tanto com isso, eu sofro junto com você, né? E às vezes fica ali apegado ao destino do avô, às vezes a ponto de fazer algo parecido, né? Inconscientemente. Então o Bert fala para ele, confia no seu avô, ele sabe o que faz, ou seja, deixa com ele o problema dele, volta para o seu lugar. É como se ele estivesse dando essa autorização para ele. E aí Gabriele fala, né? O avô é aquele que causou a morte da irmã gêmea. E o Bert responde: ninguém deve consolá-lo. Isso não é possível. A dignidade desse homem exige que se deixe que ele carregue o seu destino sozinho. Ele adquire grandeza dessa forma e ninguém deve interferir. Quando digo algo assim, por um lado estou sendo duro, por outro, estou sendo respeitoso e em harmonia com esse avô, porque o respeito. Se ajo dessa forma, o neto também fica livre, né? Porque se ele faz o contrário, o neto vai se identificar com esse avô, com aquela vontade de ajudar o avô. Mas quando o Bert fala para ele, confia no seu avô, ele é capaz de lidar com o próprio destino. Ele está libertando esse neto de seguir o destino dele sem essa honra, né, a essa dor do avô. Vou ler só mais uma partezinha aqui. E aí a Gabriele fala, na última parte da constelação, o senhor disse, neste relacionamento, o pai não tem nenhuma chance com essa mulher. Este relacionamento estava fadado ao fracasso. Isso também parece muito categórico, muito duro, né? A Gabriele falando para ele. Aí o Bert responde, mas isso não é algo que eu tenha imaginado, né? Ou seja, não é uma resposta pessoal dele, é o que o campo mostrou. Se um irmão gêmeo falece cedo, principalmente do modo como aconteceu, então o outro quer segui-lo, o gêmeo que ficou, né? Essa mulher não conseguirá livrar-se da irmã gêmea, mesmo que queira. Isso parece muito duro. Eu poderia colocá-la agora à direita, ao lado do marido, e a irmã gêmea à sua direita, perto dela. Assim, a irmã gêmea estaria incluída no sistema. Mas, segundo a minha experiência, sei que neste caso isso não iria adiantar. O destino é tão ingrato que a mãe é impulsionada para fora do sistema. Convém deixá-la voltar à sua família de origem. E aí isso já vai muito da experiência do Bert, né? Com todos os trabalhos que ele já fez. Então, assim, não adiantaria ele ir lá e forçar um posicionamento, porque essa mãe quer partir, quer seguir essa irmã. Então, pela experiência dele, ele deixou a constelação daquele jeito. E para isso, você precisa de muita humildade mesmo para se posicionar dessa forma, né? Não que ela vá se suicidar ou algo parecido, ele continuando. Ela só não consegue suportar a ideia de ser feliz ao lado de um homem, sendo que a irmã foi tão infeliz. Então, é uma lealdade, né? Uma lealdade cega ali. Então, como que eu vou ser feliz ao lado de um homem se a minha irmã morreu de uma maneira tão terrível, né? Então, olha a lealdade da irmã. Então, é um amor muito profundo que atua aqui. Bert continua. Se eu o respeito, então a mãe fica livre para seguir o próprio destino. Ou seja, se ele, como terapeuta, respeita esse amor profundo que essa irmã tem, que essa mãe tem pela irmã, ela fica livre de seguir o próprio destino, ou de continuar seguindo a irmã, ou de se voltar para o marido, né? E sente-se mais leve, porque agora está ligada à irmã gêmea que for excluída.
Mas a possibilidade de viver feliz ao lado do marido é algo que vai contra toda a minha experiência. Não se pode subestimar esses vínculos profundos. Então, é como se lá inconscientemente, né, é como se nessa atitude interna dela, ele mostrasse, tipo assim, quem sou eu para querer colocar o marido no lugar que eu acho que ele tem que ficar? Isso é uma postura arrogante. Se eu vou colocar aqui o marido nessa postura que eu acho que ele deve ficar, né, eu estou desrespeitando esse vínculo profundo que as irmãs têm uma pela outra. Então, é nesse sentido que ele respeita ali o destino da mãe. E com isso ela fica mais leve para que ela mesma tome a decisão. Ela tem esse direito. Então, aí a Gabriele fala: nesse caso, o senhor fez um pequeno exercício com o jovem. E aí ele fala, aí o Bert fala pro cliente: vá até a irmã gêmea falecida e lhe faça uma reverência bem suavemente, com respeito. Depois, faça o mesmo com seus avós. Faça isso com respeito e reconhecimento pelo destino deles. Então, o Bert dá esse comando e o cliente vai lá e faz. E o Bert fala para ele: levante a cabeça e olhe para todos eles. Você não olhou ainda para a irmã gêmea. Olha a dificuldade de olhar para a dor. Olhe sua tia nos olhos. Respire profundamente e faça outra reverência bem lentamente. Deixe a boca aberta, respire profundamente. Deixe a dor aflorar. Ou seja, vai lá, olha com coragem, com muito respeito, né? Com a boca aberta, respirando profundo. Olha nos olhos dela e deixa a dor vir, porque é assim que você inclui alguém. É uma dor que honra a sua tia. Olha novamente, Bert fala para o menino. E aí depois volta para o público e fala assim: agora podemos ver a diferença nos dois semblantes, no dela, no da tia e no dele. Ele não consegue aceitar o que ela lhe oferece. É mais fácil para ele suportar a doença do que aceitar a bênção da tia. Olha que profundo isso. A dor de olhar para essa tia é tão grande que ele prefere suportar a doença que ele tinha. Lembra lá no início? Ele tinha... ele chegou, né, com taquicardia e distúrbio vegetativo. Por isso que a constelação foi aberta. Então, ele prefere continuar com a dor da doença do que aceitar o que a tia tem para oferecer para ele. E aí a Gabriele fala: o senhor terminou assim a constelação. Uma pessoa do público fez uma pergunta demonstrando preocupação. O que vai acontecer agora? O senhor vai deixar o jovem sair assim? Aí o Bert fala para o público: a pergunta da participante era: o que vai acontecer em seguida? Ela acha que algo mais deve acontecer. Não vai acontecer mais nada. Ele recusou a solução. Então, por isso que às vezes muitas pessoas seguem com as próprias doenças, às vezes mesmo passando por um exercício sistêmico, por uma constelação ou outras terapias. Porque a pessoa ela tem o direito de escolher o destino dela também. Ela pode se recusar da solução. E se ela recusa a solução, não tem santo que vai fazer milagre, né? Nem uma constelação e nem ninguém. E aí o Bert continua: assim, algo muito importante vem à tona. O problema e o sofrimento são mais fáceis de suportar do que a solução. É triste ouvir isso, né, gente? Acho que é até o título. Ó, é até o título do capítulo. Aqui está invertido, mas está escrito: sofrer é mais fácil do que encontrar soluções. Isso tem a ver com o fato de que sofrer ou manter o problema
é algo que está profundamente vinculado a um sistema de inocência e lealdade com relação à família num nível mágico. Com isso, a pessoa tem a esperança de que o próprio sofrimento possa salvar uma outra pessoa da família. O cliente vê agora, ou seja, é o típico lugar de quando a gente se coloca no lugar de salvador, né? Então, através disso, eu posso salvar ali. É o que ele acredita. O cliente vê agora que a tia não precisa de salvação. E isso representa para ele uma grande decepção, porque ele se coloca numa posição ali arrogante de querer salvar essa tia, né? E quando ele percebe ali a resposta da tia, ele se sente decepcionado. Então, isso representa para ele uma grande decepção, porque dessa forma, tudo que ele fizera por ela até então teria sido em vão. É como se lá dentro dele ele pensasse assim: nossa, mas como assim? Eu sofri todo esse tempo, carreguei essa doença, para ela simplesmente olhar para mim e fazer essa, né, através da representante ali, simplesmente me fazer esse movimento? É como se ele não aceitasse. Então, o que o Bert fala, isso não é tão fácil de se reconhecer. Ele prefere manter o problema, mesmo conhecendo a solução. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. E aí ele fala: o terapeuta não deve interferir ou fazer qualquer outra coisa quando o cliente não quer a solução. Eu o entrego à sua boa alma, ou seja, né, ao seu destino. Isso é tudo que eu posso fazer. Então, isso, apesar de parecer autoritário, né, segundo a visão de muitas pessoas em relação a ele, mas isso demonstra o que está por trás disso, uma extrema humildade, né? Eu não posso interferir no destino dele se ele não quer a solução. Então, ele simplesmente entrega e solta, né? Bom, gente, aí aqui agora vai continuar falando sobre a solução, né? Que aí a gente vai continuar na quarta-feira que vem, dando continuidade a essa história. E aí eu quero abrir aqui para vocês trazerem algum insight, o que que fez sentido aqui para vocês. Fala aí, Nego, você tá rindo? É que a minha visão é um pouco diferente da dele. Na verdade, Pode falar. hoje, assim, de acordo com o conhecimento que daí nós fomos adquirindo, né, com as outras ferramentas que foram surgindo para ajudar na constelação. Uhum, Para mim, né, aí na hora que a irmã tava junto com ele, na verdade, vamos dizer, um obsessor, né? A uhum. visão apométrica, Você quem entende tem dessa forma. exatamente. E Uhum, aí, pelo conhecimento que a gente tem, eu acredito que dependendo do movimento que você faz, né, de encaminhar a mãe puxando, a irmã puxando a outra, né? Quando você uhum. encaminha ela, o desenrolar da história acaba sendo diferente. Quando você usa a apometria, nesse caso, você sente que Exatamente. e tem ali um resultado diferente. Totalmente Legal. diferente. E assim, Essa é gente. uma das visões que eu vejo quando você começou a Uhum, falar tudo. E até meio que, vamos dizer, porque a irmã fica ligada à outra. É que as uhum, duas estão conectadas. E isso não é só energeticamente e espiritualmente. uhum, Aí quando na verdade, não é só questão de apometria, né? Pedir para ser encaminhada, mas trazer para a consciência ali, fazendo os diálogos, né? uhum, Que daí seria a parte, vamos dizer, de captação e harmonização. Aí uhum. encaminha. Quando encaminha, a irmã que está viva Ela sente que ela consegue pode aceitar. sim. É, eu Entendi. vejo bem isso pelas experiências, né, que eu Você estou tem. vivendo, né, aqui. Uhum. Sim. Mas
antes de você ter falado isso, veio uma questão aqui na minha cabeça, e agora eu vou ver isso. Agora eu não sei como que eu faço, acho que eu vou ter que falar. A Flávia sabe, né? Eu sou separada, e o pai das minhas filhas, ele tem uma tia que ela faleceu com 20 anos. Hum. Só que aí, E você percebe se o sistema não quer olhar para essa morte? então, eu não sei direito, Tá. porque no caso, o meu ex-sogro, que era irmão, tá? Só que ele teve dois filhos, homens. Então, teoricamente, tá tudo normal, é tudo homem. Uhum, Só que tanto o meu ex-marido, nós tivemos duas meninas. E o irmão dele, duas meninas. uhum. Entendeu? Então, aí tem alguma coisa a ser vista, ao meu Te ver. veio esse É, insight, é, é. Se veio isso, olha, né? então eu acredito assim, eu posso olhar de acordo com as minhas, né? Eu não tenho Uhum, autorização para olhar do outro lado, sim, mas eu vou prestar atenção nisso, uhum, sim, porque é algo que precisa. uhum, ok. E Gratidão, era na faixa de 20 anos, 20 anos. nova. Se eu não me engano, foi leucemia, alguma coisa assim. Ah, e teve uma antes dela. Então, meio que uma honrou a outra. Teve Sim, mais ou menos um negócio assim. Eu vou tentar ver, porque eu acho que é algo que precisa ver mesmo. precisa ver se está tendo exclusão aí, né? Porque se tiver tendo exclusão, vai ter compensação, né? Os descendentes vão compensar aí para até que seja visto. Então, é importante, sim. É E verdade. isso que a Annelise falou, né? Aqui a gente está fazendo um estudo do livro do Bert. Mas, assim, eu estou fazendo um novo curso de constelação. Meu próprio professor discorda em vários aspectos e traz soluções diferentes, né? Como se diz, a gente honra muito todo esse trabalho que o Bert fez, né? Que ele construiu ali algo diferente que traz muita solução para a gente. E é lógico que, assim como tudo que surge em algum momento, ele vai sendo ao longo dos anos, né, coisas novas vão surgindo, que vão ali se incrementando e vão trazendo pontos de vista diferentes, soluções novas, isso é normal de tudo, né? Assim como, sei lá, um dia alguém inventou a luz, né? Era de um jeito, e não é que o jeito que a pessoa fez foi errado, não, mas vai surgindo novas pessoas que vão trazendo ideias novas e soluções novas, e isso vai sendo como se diz, vai sendo aprimorado ao longo do tempo. Então, Nê, obrigada aí pela seu outro ponto de vista. É legal a gente trazer isso aqui também. Gente, mais alguém quer comentar antes da gente finalizar? Rita, quem é a Rita? Não sei quem é a Rita. Rita, se você estiver aí, puder abrir sua câmera só para a gente te ver. Nath, quer comentar alguma coisa? Tá tudo certo? Então, em primeiro lugar, né, eu só tenho a agradecer pelo compartilhar de conhecimentos, né, principalmente porque eu ainda sou bem leiga no assunto. Eu fiz Aham. várias anotações aqui exatamente porque vieram vários pontos de vista, várias informações que eu nunca tinha parado para pensar, né? Ah, Então, esse é o primeiro ponto. E aí, mais uma vez, hoje, me retomou alguns pontos da minha vida que vieram à tona no primeiro dia, né? Na primeira aula, né? No primeiro uhum. encontro Bom. que a gente teve. Então, até meio que veio na minha cabeça algumas formas, de repente, principalmente com a minha escrita, para eu conseguir enxergar um pouquinho de fora, para ver como que eu poderia olhar para isso, sabe? E aí, do que eu tenho sentido aqui dentro de repente, a partir disso, do que eu consegui exteriorizar, enfim, olhar para isso, trazer em até um encontro meu contigo, né, para ver se eu consigo trabalhar com isso, porque eu sinto, não sei se é realmente, que tem uma pessoa que eu não conheci na minha família,
mas que eu fiquei sabendo da história um tanto recente e que eu acho que retoma um pouco essa questão da exclusão. E Uhum, talvez tenha algumas compensações acontecendo, seja para mim, ou outras uhum, pessoas da minha geração, ou outras pessoas, né, da minha família. uhum. Sim, Então, isso é é bem isso. importante, Nath. A partir do momento que você tem essa consciência, que você percebe que no seu sistema esteja tendo essa exclusão, enquanto alguém não der um lugar para o excluído, Uhum, compensações vão sendo, vão dando seguimento, né? Pessoas vão uhum. sofrendo, é, em honra, né, a esse excluído. Faz sentido, sim. Gratidão, viu, por mais um dia aqui com a gente. Eu que agradeço. Depois a gente conversa Tá sobre bom. isso. Mica, quer falar alguma coisinha? Rafa? Aqui também tive bastante insights. Uma, porque já constelei pai, só que também não tinha obtido essa bênção, mesmo dentro da constelação. Então, ainda sinto alguns reflexos Certo. da falta dessa bênção. E Uhum. também a questão surgiu o insight de um tio, que ele faleceu aos 9 anos, né? Olha. Também fiquei sabendo pela minha avó, e também acredito que a família não tenha olhado, não tenha cuidado, porque ele faleceu precoce, ele tinha 9 anos. Então é algo que não se comenta muito, não se comentava muito. Uhum. Eu fui descobrindo por conta de fazer uma oração para os meus ancestrais, e aí eu fui perguntando o nome de pessoas para colocar nessa lista. E acabei Uhum. descobrindo esse tio. E agora ele Isso. voltou novamente aqui como insight. Eu acho interessante olhar para Legal. isso. Isso, faz esse exercício aí, você com você mesma, Mica, né? Parecido com esse que que o Bert fez aqui, né? Se coloque aí no lugar, feche os olhos, imagina ele na sua frente e vai falando com ele, dando esse lugar para ele, Sim, né? eu acho que já vai aliviar muita coisa. Sim, só de você trazer isso para a consciência, a dinâmica ela já está sendo movimentada, né? Porque se você lembrou, é porque você já está dando um lugar para ele. Isso é muito mais rápido do que a gente imagina, né? Mas faz esse exercício aí, você Verdade. já vai ser uma liberação aí, essa inclusão. Já dá um movimento, né? Que bom, Mica. Obrigado. Gratidão, viu? Rafa, Bom dia. boa madrugada aí, quase. Então, quando eu li esse capítulo pela primeira vez, me chamou muita atenção, porque na constelação eu já sabia que a relação dos pais, dos avós, influenciavam muito na nossa vida sentimental, no padrão, né, que nós escolhíamos viver. Só que me chamou a atenção quando foi mostrado que as questões dos irmãos também afetam muito na vida sentimental, na vida como Uhum. casal. Esse amor, né, pelos irmãos. Exatamente. Eu achei bem interessante Que e, legal. e que eu nunca ia pensar nessa dinâmica, que a morte de um irmão afetaria na qualidade de um casamento. E sim, olha que interessante. E eu acho muito bonito a forma que o Bert Hellinger respeita até onde ele pode interferir ou não. Uhum. Até onde que ele entende que ele tem esse livre-arbítrio, né? É, Exatamente. realmente. Enfim, e mesmo que a gente tenha, né, outras ferramentas, eu acho que a gente no lugar ali de terapeuta, isso vai ser sempre assim, pelo menos para mim, eu vejo que isso é sempre um desafio, até onde eu posso ir, né? Mesmo Exatamente. tendo outras ferramentas juntas, que, né, eu também trabalho com outras ferramentas junto à constelação, mas é, esse lugar de respeito, né, até onde eu posso ir, ele é bem importante. Isso é E verdade, porque a vontade de ajudar é muito é grande. muita. E quando a gente quer ajudar muito a todo custo, a gente acaba se colocando nesse lugar de arrogante, né? E É, às vezes de ajudar, a gente está atrapalhando, verdade. né? Ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo de uma constelação Hum.
E o terapeuta, eu percebi que ele tentava a todo custo ajudar a cliente. Então, ele criou até muitas falas que não eram falas sistêmicas, só que isso fez com que a sessão demorasse muito mais a ter uma resolução. E você vê que vai ficando pesado, né? Quando a pessoa vai forçando ali, em vez de ficar leve e buscar a paz ali, vai ficando até pesado, né, Rafa? Exatamente. Acho que até quem está assistindo e participa vai sentindo um clima estranho, pesado. Uhum. Legal. Gratidão, Rafa, Então tá bem. por vir mais um dia, até quarta que vem. Gente, então é isso. Gratidão pela presença de vocês. Até quarta que vem, então, a gente vai continuar ali na página 21, que vai falar da solução desse caso. Ele vai discorrer um pouco mais sobre isso. E eu espero vocês, quarta que vem, às 7 horas. Tá bom? Qualquer coisa, se vocês quiserem compartilhar, me chama lá no privado. Beijo, gente. Ótima semana para vocês. Tchau, tchau. Beijo, bom dia para todos.